Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de NR10. Eu sou o professor Rafael Traz e vou acompanhar vocês também nessa videoaula onde vamos tratar dos riscos em instalações elétricas, tá? Basicamente como funciona aí, caso você tenha algum contato, né? Caso você não faça essa análise de risco preliminar ou caso esteja alguma coisa errada, a gente vai entender basicamente como que os riscos se comportam numa cadeia de eventos. Perfeito? Claro, trabalhamos para que ele não aconteça, mas é importante a gente ter o conhecimento dos riscos que nos esperam. Antes de tudo, pessoal, o choque elétrico, né, ele é um conjunto de perturbações de natureza e efeitos diversos, ou seja, ele vai entrar no seu corpo, se alimentar aí dessa carga eletrostática que nós temos, aí ele vai caminhar aí pelo corpo, né, como uma corrente, atingindo alguns órgãos específicos, tendo aí caminhos onde ele pode passar, né? Então existem umas porcentagens aí que a gente vai conversar sobre como que se comporta o choque dentro do nosso organismo e demais efeitos, né, que ele pode causar para vocês pós, né? Então ele causa assim alguns efeitos no momento, mas também ele tem muitas sequelas, né, que depende aí da carga, elas podem ser graves, né, praticamente nulas, ou algo médio, né? Então depende muito da carga onde a gente está se expondo, depende muito da tensão do que nós estamos se expondo. Qualquer pessoa que encostar em um local energizado ou um equipamento aí com uma carga elétrica, né, vai receber esse choque, porque aí a corrente vai entrar dentro do corpo humano. Então é muito importante que vocês saibam que nós somos condutores, né? Então nós iremos conduzir esse choque. Isso pode complicar a vida aí de muitas pessoas que não têm essa noção, principalmente somado ao ponto de que a corrente, a carga, ela não é visível, como nós já falamos em algumas aulas anteriores, e aí a pessoa pode estar se expondo sem o menor conhecimento que ele está próximo a uma rede elétrica, por exemplo, de média tensão, né? Quando a gente abre um painel elétrico e tem lá aquelas faixas de cobre, né? aqueles elementos ali que recebe uma alta carga elétrica, nós não estamos vendo ela. Mas caso você encoste ali, vai dar um problema muito grande, né? Fatal, no caso. Ou seja, é importante vocês terem o conhecimento de que o toque, né, o contato com redes elétricas, ele só acontece depois de uns passos aí que vocês vão ver em outras aulas para frente. Ou seja, quando a rede está desenergizada, quando foi constatado que não existe mais corrente elétrica por meio de equipamentos seguros e que foram instalados aí aterramentos temporários para que, caso exista alguma fuga aí, essa fuga não atinja o local onde você está trabalhando. Então, sim, existem meios de deixar uma rede de alta tensão totalmente segura para o trabalho, porém, seguindo passo a passo. E aí, pessoal, esse trajeto no corpo humano dessa carga elétrica, como que ele se comporta dentro do nosso corpo? Vamos dar uma olhadinha. Então, para alguns trajetos, existe a percentagem da corrente no nosso coração. O coração, ele é o nosso órgão que se alimenta, aí que ele tem uma carga elétrica justamente para poder fazer o trabalho dele, né? E essa carga elétrica, ela é altamente condutora. E quando esse choque está passeando no nosso corpo, ele tende a encontrar outros elementos ali com uma carga também, justamente porque são condutores. Então a gente vai entender, né? Quando o choque ele passa pelo coração, é um dos piores cenários, porque ele pode deixar uma sequela muito grande num órgão muito importante, né? Não preciso falar para vocês a importância do coração no nosso sistema humano. Então vamos entender um pouquinho como funciona essa passagem. Então no ponto A, da cabeça para o pé direito, tem chances da percentagem da corrente passar no coração de 9,7. Pessoal, é muito alta, 9,7. Vocês podem estar imaginando que não, isso é baixo, né? São 100%, de 100% 9,7, mas é muito alto porque se você comparar os problemas que pode causar e essa percentagem de praticamente 10%, para mim eu acho alta, né? Porque isso pode acarretar problemas muito sérios. O ponto B, da mão direita para o pé esquerdo, como vocês estão vendo aí, 7,9, já baixou um pouquinho aí, mas ainda assim pode se considerar alto, né? Da mão direita para a mão esquerda,
que é os pontos C, 1,8. Aí começa a ficar numa situação um pouco mais confortável, né? Então vai ser mais difícil ela passar pelo seu coração. Da mesma forma que da cabeça para a mão esquerda, 1,8 também, e entre os pés, 0%, né? Por isso que é importante estar sempre aí com os EPIs que não são condutores, justamente para a gente poder não ter essa carga aí passeando pelo nosso corpo. Porque mesmo que o pior cenário, que é 9,7, ainda está longe de 50%, 60%, 70%, existe uma chance dela passar, sim, pelo seu coração. Então, todo cuidado é pouco. Seguir a PR, usar EPIs e ter, sim, os procedimentos de segurança para instalar ou fazer manutenção nessas redes elétricas. Os mecanismos e efeitos, né, desse choque, tanto para a faixa de corrente e para reações fisiológicas habituais. Agora chegou na parte da gente entender quais que podem ser as sequelas desse choque elétrico se deslocando pelo nosso corpo. Vamos entender um pouquinho. Então, se eu recebo uma faixa de uma corrente de 0,1 a 0,5 mA, eu tenho uma leve percepção superficial, habitualmente, e nenhum efeito. Ou seja, quando eu falo de uma leve percepção superficial, você sente aquela corrente andando pelo seu corpo. Mas ela é tão fraca que ela não vai ser capaz de gerar nenhum problema pós ou durante esse passeio aí no seu corpo. Então, é aceitável, digamos assim, né? De 0,5 a 10 mA já começa a ter alguns probleminhas. Como, por exemplo, pessoal, uma ligeira paralisia nos músculos do braço, né, dos braços, no caso, com o início de tetanização, habitualmente sem nenhum efeito perigoso. Como assim tetanização? Você fica mais rígido, você começa a sentir aquela parte ali um pouco mais enferrujada, entre aspas, né, só para vocês entenderem. Então isso aí gera um desconforto. Você vê que o seu músculo, que os seus braços aí estão trabalhando de uma forma que você não está habituado. Porém, ainda não tem, habitualmente, né, normalmente, não tem nenhum efeito perigoso, tá? Agora, para a faixa de 10 a 30 mA, nenhum efeito perigoso se houver interrupção em, no máximo, 0,2 segundos. Ou seja, pessoal, começou a complicar. Se eu tomar aí essa faixa de corrente em até 0,2 segundos, que é muito rápido, eu não vou ter nenhum efeito perigoso. Caso eu tenha, vamos entender aí, de 30 a 500 mA, eu já começo a ter problemas sérios. Como paralisia estendida aos músculos do tórax, com uma sensação de falta de ar e tontura, uma possibilidade de fibrilação ventricular, se a descarga se manifestar na fase crítica do ciclo cardíaco ou por tempo superior a 0,2 segundos. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Pode dar aquele desconforto enorme, principalmente na região do tórax, com os músculos, né? Você pode ter essa falta de ar, essa tontura, que é justamente esse músculo, esse órgão, já não funcionando corretamente pela carga que ele levou, então ele, para voltar ao seu ciclo normal, à sua atividade habitual, ele leva um tempo e você vai sentir isso. E aqui um caso muito crítico, fibrilação ventricular, né? Que já é o início aí de um problema cardíaco que você precisa, sim, se dirigir ao hospital. Na verdade, o correto é, tomei um choque, eu não sei quais são os pós esse choque, então eu preciso, sim, ir num especialista e num médico, e num serviço aí de saúde, tanto público quanto particular, que seja, vá ao médico. Porque nós não sabemos quais são os efeitos tardios, né? Então, às vezes, você pode, sim, estar entrando numa fase áurea aí, de uma paralisia cardíaca, né? de uma parada cardíaca, e você não sabe. Então, pode ser, é um desconforto que gerou aqui, mas eu vou ficar melhor. E aí você começa a ter sono, né? Começa a ter uma leve perda aí de consciência, que pode gerar, sim, uma parada cardiorrespiratória. Então, pessoal, importantíssimo em qualquer choque elétrico você visitar um médico, você ver um sistema de saúde aí, justamente para verificar quais foram os efeitos desse choque no seu corpo. Se não foi nada, tranquilo, sem problema nenhum. Mas e se for? Eu não quero correr o risco, acho que vocês também não.
E aí, pessoal, acima de 500 miliamperes. Traumas cardíacos persistentes, sendo letal, e nesse caso, salvo intervenção imediata, de pessoa especializada e com equipamento adequado. Ou seja, pessoal, se você tiver uma intervenção, uma equipe aí de primeiros socorros, você não terá traumas cardíacos persistentes. Né? O que é isso? Problemas no seu coração. Desde sequelas até justamente a parada cardiorrespiratória. Então a gente começa a entender aí que qualquer carga que entre no nosso corpo, tirando 0,1 a 0,5 miliamperes, eu tenho problemas que sim, podem ser problemas sérios, tá bom? E aí como que você sabe, como que você vai constatar ali só vendo qual o tipo de carga que você vai trabalhar? Eu não quero me expor, né? A carga de 0,1 a 0,5 até acima de 500 miliamperes, as duas elas são invisíveis. Justamente por isso que a gente precisa levar a sério o trabalho com instalações elétricas. Porque o pós pode complicar muito toda a vida de vocês, tá bom? Pessoal, nesse evento aí da constatação, né, da eletricidade, existem sim alguns momentos que ela aparece, né? Então ela não é totalmente invisível. Como, por exemplo, o arco elétrico. O arco elétrico, ou também como ele é chamado de arco voltaico, ele é a passagem de corrente elétrica pelo ar, por outro gás ou por outro meio isolante de dois condutores separados. Como está aí na imagem, como está aí no que vocês estão vendo, justamente quando eu tenho dois condutores e uma rede muito forte entre eles, esse arco se manifesta e você consegue visualizá-lo. E é um negócio tenso para quem nunca viu, né? Ele gera ali uma força, um campo ali muito grande e que é a maneira mais selvagem, digamos assim, da eletricidade se manifestar. E ali eu não preciso dizer, né, que tem uma corrente muito forte, muito grande, com uma carga muito pesada de energia e que é extremamente fatal para o ser humano. Nós não fomos feitos para suportar uma carga dessa, tá bom? Isso quer dizer que a gente vai ver isso daí uma vez na vida? Pode ser que não, né? Eu posso trabalhar com instalações extra baixas, médias aí, que eu não vou me expor. Então esses serviços, né, são bem específicos, né? E o pessoal que vai trabalhar com esse tipo de instalação, eles têm muito mais informação, né? Então aí já começa a ser uma coisa muito mais especializada. Mas é importante vocês saberem, sim, que o arco elétrico ou arco voltaico, ele é a manifestação da mais pura e mais densa corrente elétrica, perfeito? Quando eu trabalho com instalações elétricas, eu posso estar sujeito a alguns riscos aí que, caso eu receba, né, esse choque, ele vai esquentar, né? Então uma carga onde ele vai esquentar muito rapidamente a minha pele ou o local onde eu fui atingido, né, em um espaço curto de tempo que pode sim causar, como por exemplo, queimaduras, né? Que é justamente por isso que é preciso evitar a abertura do arco, né? Então, quando o arco ele explode, ele gera um calor muito grande por alguns segundos e que se atingir a sua pele, nós não estamos preparados para receber essa onda de calor. E aí, justamente por isso que os EPIs, eles foram feitos, né? Manga longa, luva aí sem ser condutora, óculos de proteção ou até mesmo aquele face shield ali de acrílico que não é condutor, capacete especializado, né? Então aí eu começo a ter justamente esses EPIs para me proteger dessa onda de calor que passa em alguns segundos, aí, milissegundos, enfim. Ela passa pelo nosso corpo e caso esteja usando os EPIs eu não vou ser atingido. Se vocês procurarem, se vocês pesquisarem, vocês vão achar imagens como, por exemplo, do trabalhador que só estava utilizando óculos, onde somente essa região não foi atingida. Aqui tem uma espécie de foligem, né? Já tem uma espécie de queimadura, onde ele foi atingido por esse arco elétrico e essa parte aqui foi protegida, que é a principal, né? Porque a nossa resistência da pele para o choque elétrico é uma, a resistência da nossa íris, do nosso globo ocular é outra, muito menor do que a nossa pele. Tanto a resistência quanto a capacidade, né, de recuperação. Por isso que alguns EPIs são extremamente importantes, porque caso você seja atingido aí no seu globo ocular, vai ser muito diferente o tratamento do que se você for atingido somente pela pele, que é muito mais simples, muito mais fácil e o tempo de resposta aí de recuperação é muito melhor, tá?
Por isso, pessoal, EPIs sempre não dá para brincar com eletricidade. A queda também ela é muito comum aí na eletricidade, porque muitas instalações, postes, enfim, shafts, instalações elétricas aí acima aí do nível do solo, acima de 2 metros do nível do solo, ela já é considerada trabalho em altura. E aí eu vou ter que subir para poder fazer a instalação ou manutenção, né, neste equipamento. E aí eu preciso também obedecer às normativas da NR35. E quando a gente toma um choque, pessoal, a nossa reação é justamente se afastar daquele ponto onde a gente tomou o choque. Essa reação é natural, é algo natural do cérebro, não dá para ter outra reação, né, nesse instante aí. E o que acontece? Eu posso sim sofrer essa queda, porque eu justamente vou estar mais alto do solo para poder chegar nessa instalação ou nessa manutenção aí que eu vou realizar. Então, a queda, infelizmente, ela é um risco que está inerente e muito aí, 50% dos trabalhos com eletricidade, elas também têm trabalho em altura. Então, é algo também que a gente precisa ficar de olho, utilizar nossos EPIs, certificar aí certinho do treinamento que a empresa deu, tanto de altura quanto de NR10 e colocar, principalmente, os seus conhecimentos em prática, tá bom, pessoal? Nunca deixar esse conhecimento de lado e não utilizá-lo, porque isso pode te causar uma queda muito grave. Quando eu trabalho com a eletricidade nesse campo, então eu estou falando aí de campos, né, de situações naturais, eu tenho tanto os dois componentes que eu preciso, né, tanto do campo elétrico quanto o campo magnético. Esses dois campos eles vão gerar essas correntes aí, como elas se comportam, isso daí vai fazer com que o trabalho funcione e você precisa tomar muito cuidado com esses dois elementos. Então, a passagem da corrente elétrica, pessoal, o que acontece? Ela provoca, além do aquecimento e do efeito helotrílico, o aparecimento das linhas magnéticas em torno do condutor. Então, pessoal, como assim? O que eu estou falando, né? Então, quando é gerado um campo eletromagnético, ou seja, como é que é gerado esse campo eletromagnético? Como a imagem que vocês estão vendo aqui do meu lado, vocês vão conseguir entender melhor. Porque quando a passagem da corrente elétrica acontece, o que ela provoca, né? Pessoal, além do aquecimento, como eu expliquei, e do efeito eletrolítico, aparecem as linhas magnéticas em torno do condutor, igual a imagem que vocês estão vendo, né? Existem vários vídeos da internet que tem esse efeito do campo eletromagnético, e na NR10 nada mais é do que a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então lembre-se, vocês podem estar expostos a um campo eletromagnético. Por isso que é importante aí a análise preliminar de risco, justamente para prever esse tipo de situação. Porque a partir do momento que eu entro nesse campo, eu me torno aí um condutor, tá bom? E aquele campo eletromagnético ele vai se alimentar de mim também. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula da NR10. Foi um prazer estar com vocês, estarei na próxima também. E não esqueçam aí de acompanhar nossas redes sociais. Um abraço.